Bem-vindos ao Chamada 938, onde exploramos as jornadas daqueles que são chamados a servir e a liderar no Ministério Pastoral. Hoje temos uma conversa muito interessante sobre vocação ministerial e os caminhos únicos que os pastores percorrem em resposta à chamada de Deus. E estou muito feliz por estar aqui com o pastor José Santana e começo com uma pergunta muito simples. Quem é o pastor José Santana? Em primeiro lugar, obrigado. O pastor José Santana é um jovem que vai fazer agora 65 anos. Muito bem. E que nasceu no Alentejo, que em criança veio para Lisboa com os pais, converte-se em criança ainda, e que depois há um período ali na sua pré-adolescência que nós na altura não sabíamos o que era a pré-adolescência nem a adolescência, porque éramos crianças e depois éramos logo jovens e logo adultos, não é? Mas que tem ali um período de fascínio por aquilo tudo que o mundo oferecia, entre ali os 10 e os 13 anos, mas que regressa à igreja por volta, quando tinha mais ou menos 13 anos e se encontra verdadeiramente com Deus, recordando tudo aquilo que tinha aprendido em criança, na escola bíblica dominical, tudo veio à memória. Lembro os versículos bíblicos que dizem: instrui o menino no caminho que deve seguir e até ser grande não se desviará, e fica, e é aí que eu começo uma nova caminhada com Deus, e curiosamente é precisamente nessa altura também que eu proponho no meu coração servir a Deus. Não sabia como, mas eu não quero só estar a caminhar com Cristo, mas quero servir a Cristo, porque foi uma consciência muito forte que teve nessa altura de querer servir ao Senhor. Uhum. E para além disso, assim em termos de vida profissional, familiar, como é que isso se vai construindo nesta figura de pastor também? Apesar de eu ter decidido muito cedo de querer servir a Deus, nunca tive a noção ou a vontade ou qualquer perspectiva de vir a ser pastor. Alguma coisa foi acontecendo. Eu sabia que queria servir, eu sabia que queria dedicar-me ao trabalho de Deus. Então, eu estava numa família que a minha mãe era crente, mas não podia estar muito assídua na igreja porque eu tinha um pai alcoólatra, um pai que não era crente, e era muito difícil ela estar, porque sabia que se ela saísse para ir à igreja quando voltasse, era quase como a guardiã, e era uma medida de prevenção para que ele não fosse embriagar-se ou não saísse, que não evitava muitas vezes, mas então eu ia muito só para a igreja, mas talvez por isso também encontrei no meio dos jovens da igreja, dos irmãos da igreja, uma família que me foi instruindo, que me foi dando orientações, e como a Igreja da Parede, que era a igreja que eu estava a frequentar desde 1973, a Igreja da Parede estava com o projeto de abertura do trabalho em Tires, portanto da Igreja de Tires, eu envolvi-me na distribuição de literatura, nos convites, no início daquele trabalho. Depois, em 74, começou o projeto de Oeiras, e eu também me envolvi com o projeto de Oeiras, e foi assim, as coisas foram crescendo. E neste processo todo, foi crescendo em mim também aquele desejo de, para já, a necessidade que eu sentia que havia de obreiros para a obra. E uma das mensagens que eu ouvi na igreja sobre a seara é grande e poucos os ceifeiros, rogai ao Senhor da seara que manda obreiros. Então isso tocou-me de tal modo que eu tomei essa decisão: eu quero ser um dos obreiros na seara, mas não sabia, não fazia a noção. Tinha uma visão, ou talvez um dos objetivos muito daquela época, um bocado hippies, não é?
porque eu ainda sou da época de usar saltos altos nos sapatos, calças que nós chamávamos à boca de sino, um blusão de ganga com bordados nas costas. Nessa altura tinha cabelo assim pelos ombros. Então a minha ideia era um pouco hippie, ser um evangelista, ir às aldeias pelo nosso país e ajudar as igrejas pequeninas. Era essa a minha visão de trabalho para Deus, um bocado talvez romântica, lírica, não sei, mas era um bocado... Deus depois foi trabalhando, foi mostrando as coisas. Portanto, não é assim um momento específico de chamada para o ministério, ou é? Ou é um processo? Há um momento específico de chamada, mas depois é um processo. Eu posso dizer que eu chego ao ministério pastoral quando eu dou-me conta que estou a ser pastor. Ui. Não foi uma caminhada que eu disse, eu vou chegar ali. Eu dou conta que eu estou a ser pastor, porque eu começo muito jovem ainda, com 14 anos, a fazer viagens missionárias. Havia um irmão da Almada, da igreja de Almeca, que era uma igreja dos irmãos, que fazia viagens com jovens até Sines. Havia lá em Sines aquela capelinha, que hoje é uma igreja, naquela altura também, e um dos irmãos da igreja dos irmãos, não era batista, o Forsyth, Fletcher, Ivan Fletcher, ele estava a cuidar daquela igreja e nós íamos com um grupo de jovens, passávamos lá o fim de semana, fazíamos trabalho de porta em porta, distribuindo folhetos, dando testemunhos, participando nos cultos, e aquela ideia que eu tinha de ir às terrinhas e ajudar igrejas, participar num grupo, levar um grupo musical, e eu não sei tocar nenhum instrumento, canto mais ou menos afinado, mas sempre fora dos tempos, mas a minha ideia é assim, não, os outros cantam e eu prego. E então começámos assim, e depois todo o projeto, todo o trajeto que eu faço é muito assim, de ir a outras igrejas, de apoiar. Quando eu tenho 15 anos, uma das pessoas que me marca no meu início é o pastor da igreja, que era um grande homem da história dos batistas em Portugal, Samuel Fairclough, que veio logo a seguir à Segunda Guerra Mundial para o Seminário de Leiria, onde ele é o diretor do seminário e tudo isso, que está na história. Então, para mim, ele foi uma pessoa de referência, porque via nele o professor da Bíblia, o pastor que eu admirava, mas quem marca muito depois o meu trajeto é um missionário americano também, que chega a Portugal em 74, final de 73, 74, com um projeto de abertura de uma escola bíblica interdenominacional, que é o Instituto Bíblico Português. Ele chamava-se e chama Donald Crane. E ele, quando estamos a iniciar a igreja de Tires, quando a Parede está a iniciar a igreja de Tires, eu acompanho durante a semana quase todos os dias, assim que saio da escola, e vamos de porta em porta falar às pessoas, distribuir folhetos, e ele vai-me dando as primeiras instruções, e eu vivi aquele início do Instituto Bíblico, tanto que eu começo logo a estudar com ele as disciplinas do Instituto Bíblico, que eu não estudei no seminário. Sou daqueles batistas que não estudou no seminário batista, estudo no Instituto Bíblico Português, também pela visão que eu tinha do reino mais abrangente, e os batistas naquela altura, na década de 70, ainda eram muito... só nós, não é? E eu tinha uma visão mais aberta. Mas foi interessante que isso veio-me ajudar muito. E, entretanto, o pastor Fairclough, ele sai da igreja, ele vai para os Estados Unidos, a igreja recebe o pastor Leslie McGee, que é o homem que, podemos dizer, que reconhece em mim alguma coisa que poderia vir servir para o ministério. Então, quando eu tenho 15 anos, ele convida-me para pregar num domingo de Páscoa, no culto da ressurreição. Aquele culto que era feito, culto ao nascer do sol, não é? Sim. E eu,
com 15 anos, lá, bem, eu agora vou ter que comprar um casaco e uma gravata, porque naquela altura ninguém pregava sem um casaco, não é? Então lá comprei um casaco, eu era muito magro, muito pequenino, e os ombros saíam. Mas toda a gente veio dizer que gostou muito de me ouvir, que foi bom, e eu preguei poucos minutos, não é? Então ele vai escalar-me para eu pregar de vez em quando nos cultos de quarta-feira, que era aquele culto à meia da semana. É claro que na segunda vez que eu vou pregar eu faço um estudo bíblico muito elaborado, sem saber nada de como fazer, e demorei uma imensidão, bem uns 45 minutos, e o pastor Magui vem ter comigo com aquela sabedoria, aquele amor que ele tinha, e ele diz: olha Zé, foi bom, o que tu disseste estava certo, mas queria dizer uma coisa, às vezes é preferível a gente falar pouco e toda a gente querer voltar a ouvir-nos do que falarmos muita coisa, depois ninguém mais nos querer ouvir. E eu percebia o que ele queria dizer, mas foi aquele que sempre com muito carinho foi ajudando e encaminhando. E o envolvimento na igreja, principalmente com os jovens, não é? No ensino da escola dominical, eu cedo começo a ser professor da escola dominical, participar da liderança do grupo de jovens. Então as coisas começam assim, envolvendo-me sempre nos projetos que a Igreja da Parede tinha, porque todas as igrejas ali na linha de Cascais são filhas da Igreja da Parede, e eu estive lá. Naquele processo, sempre envolvendo-me cada vez mais, e cada vez mais crescia este desejo de servir a Deus e de pregar a palavra. Nós passámos um período, portanto, como sabes, em 74 tivemos uma revolução, não é? Muitos de nós passámos a ir para a rua com megafones, a pregar, a vender livros, e eu estava lá, não é? O revolucionário, não é? De megafone, a pregar que há salvação só em Jesus, no Rossio, em Lisboa, na Parede, na praça, em muitos lugares. Então, mas sempre nesta perspectiva de um evangelista, de alguém que queria levar o evangelho aos outros. Nunca com aquela ideia, eu vou ser pastor. Aliás, era uma coisa que me assustava. Porque eu lembro quando comecei a ter a convicção que Deus me queria mais na sua obra, eu me lembrava-me de Jeremias, e eu falei mesmo com o Senhor, disse: mas eu sou uma criança, eu não sei nada, eu venho de uma família pobre, meus pais são analfabetos, e tinha muito esta insegurança, achando que não era capaz de fazer, e não era nem sou, até compreender que é pelo poder de Deus, não é? Que as coisas acontecem. Então o processo foi assim, mas sempre envolvendo-me sem ter aquela noção de que iria pastorear uma igreja. Então, há uma altura em que eu começo a namorar, não vou dizer a idade porque é um escândalo, mas eu começo a namorar. Eu começo a namorar com eu começo a namorar com a minha mulher aos 16 anos. Portanto, tudo era muito rápido, tudo era muito cedo naquela altura. E uma das coisas que nos levou a aproximar e a entender que nós estaríamos num projeto divino é porque tanto ela como eu tínhamos o mesmo objetivo de servir a Deus e de querer aprender mais da Bíblia, mas não sabíamos ainda o quê, nem como. Então os dois começámos a estudar no Instituto Bíblico, e no último ano nós tínhamos uma cadeira com o Fairclough que era plantação de igrejas. A cadeira, ele escreveu um livro sobre a plantação de igrejas, e fomos desafiados a fazer um projeto de plantação de uma igreja. Então aí, aos 19 anos, nós começámos esse projeto de plantar uma igreja na região norte de Lisboa, e começámos a plantação da igreja em Santo António dos Cavaleiros. Solteiros ainda, com o aval, não é, da Igreja da Parede, a nossa igreja-mãe. Então começámos esse projeto.
começámos com reuniões familiares, reuniões em casa, pessoas descrentes, todas as pessoas descrentes que nós conhecíamos por trabalharmos numa associação que dava apoio a pessoas que tinham vindo refugiadas, que nós chamámos os retornados de África, e então nós íamos à casa dessas pessoas, algumas delas eram ainda em prédios onde viviam todos, famílias num quarto, famílias inteiras. Nós fazíamos trabalho com crianças, fazíamos trabalho com adultos também, e depois começámos a reunir pessoas em casa delas que queriam estudar a Bíblia. Nós oferecíamos um curso bíblico, mas fazíamos na casa dessas pessoas. Isto foi até 1981, quando eu tenho 21 anos, depois de 5 anos de namoro, não é? Nós casámos e fomos morar para lá, para juntar as pessoas todas na nossa sala de jantar. Então, surge a missão, que hoje é a Igreja de Batista de Santo Antônio dos Cavaleiros. E na nossa casa nós tínhamos o nosso quarto, em cima da nossa cama era o berçário, a outra sala era a sala dos mais pequeninos, a cozinha era a sala dos júniores, na escola dominical, a sala de jantar nós tínhamos comprado mobílias em que as mesas fechavam-se todas, as cadeiras também, e fazíamos o salão de cultos, e foi assim que começou a igreja. Eu não me apercebi que eu estava a começar a pastorear um grupo. Para mim era um projeto de plantação de igrejas, era um projeto evangelístico. Só que às tantas, é aí que eu digo, eu estou realmente a cuidar das pessoas, a ir visitar alguns jovens, um jovem particularmente, filho de uma irmã que se converte e que está preso, e eu estou a cuidar da família, a visitar o jovem, a aconselhar. Então eu começo a ver que estou a fazer trabalho pastoral. E a igreja começa a reconhecer isso. Quando o pastor Fer Claude, entretanto, volta à parede, com a saída do pastor Magui, mas por um período muito, muito pequeno, em 84 eu sou consagrado ao ministério pastoral, porque a igreja tem a intenção de me convidar. Então é assim, sem perceber, eu estou a pastorear. Pegando nessa experiência, não é, de alguém que conhece essa chamada de Deus, já estando a pastorear, qual é a importância do papel da igreja e da comunidade local para essa validação, confirmação dessa chamada para o Ministério Pastoral? Porque às vezes achamos que é uma coisa muito individual, não é? Entre o crente e Deus, e sentir que Deus está a falar com ele pessoalmente, individualmente, mas qual é o papel da igreja depois em um pouco dar esse encorajamento a esse desafio? A igreja teve um papel muito importante, talvez sem se aperceber, mas os incentivos que recebemos, os reforços positivos, à medida que nós íamos trabalhando na igreja e a igreja reconhecia os nossos dons, porque reconheciam. Quando eu era convidado para pregar, as pessoas vinham e davam um feedback positivo, que tinham sido abençoadas, que tinham gostado da forma como eu tinha apresentado, reconhecendo os meus dons e também colocando em mim responsabilidades. Quando a igreja coloca responsabilidades num jovem de 18, 19, 20 anos, é sinal de que a igreja está a reconhecer alguma coisa, um dom, um ministério. Quando a igreja reconhece, e não era a nossa intenção, nem minha nem da Teresa, ir para Santo Antônio dos Cavaleiros e sermos os pastores do grupo, não é? Nós íamos num projeto missionário para dar início a um projeto de abertura de igreja e depois irmos para outra, não é? E alguém iria tomar conta. E a igreja abençoa e nos envia como obreiros da igreja, é a igreja reconhecendo. E depois, mais tarde, quando a igreja vai ficar sem pastor e diz, nós vamos convidar o Zé, porque eu ainda era o Zé, porque eu tinha crescido lá desde os 13 anos, não é? Vamos convidá-lo para ele assumir ele o pastorado. É esse reconhecimento. É uma coisa que me assusta quando isso acontece. Parede, igreja da parede, eu suceder
ao gigante Fairclough, não é? Que era um homem de 1,90 m, ou que era, com orelhas enormes, não é? Que toda a gente conhecia aquele homem por a sua estatura, não só física, mas também a estatura histórica que era na igreja, na história da igreja. Então foi uma coisa que me assustou e fomos um pouco assim, não sei se vamos, se não vamos, mas pronto, Deus foi mostrando. Por isso é que eu digo, quando eu reconheço que Deus quer que eu sirva como pastor, é quando eu estou a pastorear. Uhum. Não há assim uma vozinha que me vem dizer tu vais ser pastor, mas não, foi. E é evidente que aquilo que os membros da igreja falavam, reconhecendo e dizendo que eu tenho dom pastoral, tenho mesmo, reconheciam essa chamada, eles próprios, porque eu acho que ninguém é pastor por querer. Em primeiro lugar, porque Deus capacita, chama e nos coloca lá, nos envia. Nós temos é que estar disponíveis para servir. E eu tenho um lema desde a minha juventude até hoje ainda, que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem se dispõe, e eu muitas vezes fiz isso, era preciso pintar a igreja, eu pegava na tinta e no rolo e pintava a igreja. Era preciso fazer qualquer outra coisa, eu fazia. Eu queria trabalhar para Deus. Era preciso um professor na escola dominical, na classe dos jovens, e me convidavam, me chamavam, então é porque reconhecem. E eu fazia. E eu acho que hoje é a mesma coisa. Qualquer pessoa que queira, que aspire ao ministério pastoral, eu acho que ninguém é general sem começar como sargento ou qualquer outra coisa. Eu não fui à tropa, não conheço as patentes, mas não se chega logo a general, não é? Portanto, isso quer dizer que se calhar deveríamos estar a encorajar as igrejas, a encorajar os seus jovens nesse serviço e a colocá-los quase em ambiente de pastores, mesmo não sendo. Eu acho que sim, eu acho que deveríamos encorajar, e principalmente nós pastores, mas as igrejas também, deveríamos encorajar os jovens a participarem do ministério pastoral. Ou seja, a participarem com o pastor em algumas tarefas que o pastor faz. Se o pastor vai visitar alguém, trazer alguém com ele, a não ter medo de colocar um jovem a pregar ou a ensinar, mas acompanhá-lo, estar perto dele, porque Deus vai trabalhando. Vai trabalhar, vai reconhecer, vai mostrando essas características. Exatamente. E se é verdadeiramente um chamado, um vocacionado, a igreja vai reconhecer. Olhando aí um pouco para esse reconhecimento, é também uma jornada que também traz os seus desafios e as suas dificuldades. E nem sempre é fácil navegar nesses desafios, que traz talvez algumas dúvidas também daquilo que será que Deus efetivamente me está a chamar para o Ministério Pastoral. Quais é que foram os dois desafios mais significativos dessa sua jornada de Ministério Pastoral, talvez as duas recompensas mais gratificantes? Eu tenho alguma dificuldade em pontuar, mas os desafios foram muitos e foram constantes, não é? Uma das minhas grandes dificuldades foi entender que eu não... Porque o Ministério Pastoral tem muito de apoio também. Não é só... A minha grande questão era, como é que eu vou ser pastor? Porque eu olhava para os pastores e via os pastores a pregarem à quarta-feira, ao domingo, a dar escola dominical. Como é que onde é que eu tenho bagagem para... Não sabia como é que se conseguia falar todos os domingos, não é? E eu às vezes tenho fins de semana que já prego 4, 5 vezes. Mas essa era uma coisa que me assustava. Mas que, claro, fui
percebendo que se nós aprendermos a estudar, a meditar e a ouvir Deus também naquilo que devemos fazer, mas a pior situação era o envolvimento com os problemas. Ninguém é pastor sendo insensível aos problemas das ovelhas. Uhum. E para mim foi um grande desafio e era e é ainda, embora nós depois temos que aprender também a lidar com as situações, mas eu desgastava-me emocionalmente, fisicamente, com os problemas de cada membro da igreja e até perceber que eu não tenho que ter soluções, eu tenho que estar ao lado das pessoas. A solução está em Cristo, a solução está em Deus. Então, isso é ter que admitir, olha, não és tu. Uhum. Para já tu não és nada. Então, tu tens apenas que estar ao lado, orar, dizer aquilo que a Bíblia diz, acompanhar, mostrar o amor, mas a solução é de Deus. E eu queria resolver os problemas das pessoas todas. Se viesse alguém que não tinha dinheiro, eu queria ver se conseguia arranjar, mas eu também nem tinha para mim, não era? E essa era uma outra dificuldade, não era? A dificuldade também financeira, o sustento, que nunca foi realmente uma grande preocupação, porque o meu processo de passar a tempo integral foi também ele foi acontecendo. Fui fazendo várias coisas que Deus colocava na minha vida para fazer, vários trabalhos, bivocacional, até ao momento em que a Igreja diz, não, precisamos ainda em Santo António dos Cavaleiros, no processo de plantação da Igreja, em que todos disseram unanimemente, precisamos, eu ainda não era pastor, mas eles, por reconhecerem, precisamos do pastor a tempo inteiro. Então tem que deixar o trabalho que estava a fazer. E foi assim. Essas são as dificuldades. Uma delas, como eu já disse, era não conseguir ter solução e aprender que não sou eu que tenho que ter a solução para os problemas das pessoas. E o que me marca também é uma das coisas que me marcou muito, é saber quando sair ou quando deixar alguma coisa. Porque às vezes nós estamos no ministério a realizar um trabalho, mas há momentos em que nós temos que deixar para fazer outro trabalho. E é muito difícil. É muito difícil porque nós estamos a trabalhar com pessoas, estamos a envolver-nos com almas e ter que dizer não aqui para dizer sim ali, isso aconteceu-me quando eu tive que deixar a parede para ir para o Alentejo. Pois. Por exemplo. Foi muito difícil. E também o inverso, quando eu tive que deixar o Alentejo para regressar à parede. Então é durido, aí é difícil. Sim. Porque sentimos que deixamos alguma coisa abandonada. Exatamente, fica aquela sensação que estamos a abandonar alguém que nos ama, a quem nós amamos também. Que também investiu em nós, não é? Exato, nós investimos e investiram em nós e de repente, olha, agora não. Isso é difícil. É difícil. Recompensas. Há um versículo bíblico que diz que não há ninguém, e é Jesus que fala, que tenha deixado pai, mãe, filho por amor de mim, que não receba muito mais. As recompensas têm sido muitas. Ver pessoas a encontrar a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho diversificado o meu ministério em muitas coisas, inclusive em trabalho que fiz, principalmente no Alentejo, com toxicodependentes. Ver toxicodependentes a deixar o vício, alguns a converterem-se, outros infelizmente não, mas as suas vidas recompostas por influência daquilo que nós fizemos nas suas vidas, ver alegria, ver famílias restauradas, é a recompensa. A recompensa não é financeira, não é... embora também haja, porque eu sinto-me alegre
ao ser pastor. É uma das coisas que eu hoje não consigo imaginar-me a fazer outra coisa. Quase que fica aquela pergunta, para quem irei eu, não é? Não porque não saiba fazer, ou que, não tenha, ou que tenha medo de entrar numa outra tipo de atividade qualquer, nem tão pouco pela idade que já tenho, é porque é a alegria que eu tenho de amar o povo de Deus, de cuidar, de ensinar, de pregar a palavra, é algo que, para mim, isso é recompensa. É já a recompensa. Não espero outras, não quero outras, mas a verdade é que depois recebo outras sem estar à espera. E outras como o amor que vem também de retorno. Eu digo sempre, mesmo aos meus colegas pastores, eu digo, eu sou um pastor muito feliz, porque eu sou um pastor que me sinto muito amado pela igreja. Tanto eu como a minha família é muito amada pela igreja. E eu muitas vezes choro na igreja, porque eu sou um chorão. Às vezes eu tenho que me controlar porque qualquer coisa me emociona e eu começo logo a chorar. Então, eu sinto-me muito amado pela minha igreja, não só na parede agora, mas também no Alentejo, pelo cuidado, pela preocupação que as pessoas têm comigo. Isso é recompensa. O amor que a gente recebe é recompensa. E aos 65 anos, sente-se já no final de uma carreira de ministério pastoral? Eu não me sinto no final, mas preparo-me para o final. Preparo-me para o final. Eu estou como o tal versículo que diz, prepara a tua casa. Sim. Então eu já há alguns anos que tenho... eu sou uma pessoa um bocado desarrumada no meu escritório. Nas cadeiras da... Organizado na desarrumação. É, organizado na desarrumação. Sou muito organizado nas cadeiras do salão de cultos. Vou sempre fiscalizar, é a minha tara é sempre fiscalizar se estão direitinhas ou não. Mas um bocado desorganizado na minha desarrumação do escritório. De vez em quando eu limpo a mesa e tenho as coisas ali, mas quando faço isso às vezes perco o rumo às coisas. Mas agora, há tempos eu estava a pensar, bem, se eu morro de repente, vem aqui ao meu escritório, eu passo vergonha. Já não passo porque já estou morto. Mas isto só para dizer que não me vejo a terminar já o ministério, mas pronto a aceitar aquilo que Deus tiver para mim. E até às vezes já tenho dito à família, se vocês repararem que eu quando estou no púlpito ou estou a fazer alguma coisa, já estou assim a ficar um bocadinho xexé, como nós dizemos, não é? Aprendam-me, não me deixem sair de casa. Eu creio que ainda está longe, porque ainda me sinto com energia e com projetos. Eu acho que a falta de projetos é que nos pode fazer morrer, não é? Mas ainda há sempre muita coisa para fazer. Eu posso dizer que eu regressei ao pastorado da Igreja da Parede há 21 anos e parece que foi ontem, porque tudo aquilo que estamos a fazer, o que ainda temos que fazer, o que ainda queremos fazer, mantém-me vivo, até que Deus queira. Não estou a pensar... outro dia fui ao site da Segurança Social. Será que eu já me posso reformar? Até já tenho bonificações e tudo, já me poderia reformar. Mas, claro, não o vou fazer, mas eu digo assim, eu tenho ainda muita coisa para fazer, eu acho que ainda há muita coisa para fazer. Então, enquanto Deus quiser, eu estou disposto para ficar, é como Paulo dizia, pronto para ir ou pronto para ficar. O amor que eu tenho pela Igreja de Jesus leva-me a dizer, eu estou aqui. O Senhor usa-me onde quiseres. Aquela paixão de ir de terra em terra permanece. Portanto, por isso é que muitas vezes há uma igreja que está a passar dificuldades e o Jonatas Lopes, responsável pelo apoio às igrejas, não é? Pastor, pode ir comigo? Vamos embora. E então vamos. E tenho apoiado muitas igrejas que interinamente precisam de um pastor até encontrar um novo pastor, e eu tenho-me dedicado também a esse tipo de trabalho, porque é a pior coisa que nós podemos encontrar no reino de Deus é ovelhas sem pastor. E esse peso está em mim, não é?
Então, eu sou pastor, com muita alegria. Portanto, também uma responsabilidade enquanto pastor para despertar e dar ferramentas a outros que possam também continuar ou pelo menos ter esse desejo no coração de servir dessa forma. Sim. Vimos na parede um jovem que se tinha convertido e que entendemos que era alguém que amava a Deus, que queria servir ao Senhor, e mobilizámos a igreja, e a igreja entendeu também que deveria apoiar esse jovem. Apoiámos o jovem nos seus estudos, no seminário, apoiámos no início do seu ministério. Hoje ele é pastor, o Ricardo Rufino. A mesma coisa com o pastor Andrés Torres, que também entendemos que seria alguém que Deus poderia usar no ministério pastoral, e a igreja, quando reconhece num dos seus jovens que há um desejo de servir a Deus, há dons que podem ser desenvolvidos, então a igreja investe até financeiramente nesses jovens para poderem fazer o seu curso de seminário e envolverem-se no trabalho. Temos mais um jovem agora na parede que queremos que ele desenvolva. Ele é extraordinário nos seus dons também, e ele já tem esse desejo de vir a pastorear, o Duarte Silva. Então, e há outros que nós temos que estar atentos, e a igreja tem que estar atenta. E essa é uma das coisas que me alegra na Igreja da Parede, é que quando a igreja reconhece um jovem que quer servir a Deus, a igreja alegra-se. Às vezes sabendo que vamos perdê-lo. Pois, porque pode não necessariamente... Pode não necessariamente... eu pensei, bem, eu vou preparar-me para dar todas as condições ao Ricardo, para ter para eu saber que, olha, ele vai ficar aqui comigo e depois eu saio e ele entra. Não foi. Não foi. O pastor Andrés, que por sinal é meu genro, eu não sei. Já lhe disse ele, olha, se Deus te chamar, tu não és meu. Tu não és meu. E a mesma coisa com outros homens. Aquilo que aconteceu comigo vai acontecer com todos. Porque importa é, Deus cuida da igreja. E no tempo certo estará lá a pessoa certa para dar continuidade. A preocupação fica, não é? Claro. Nós somos... claro. Mas está lá. Por isso, olhando para o futuro, como é que vê os desafios e as oportunidades daqueles que poderão estar agora a sentir que estão a ser chamados para o Ministério Pastoral? É um pouco diferente da 31 anos atrás, ou é mais difícil no momento em que nós vivemos? Eu não creio que seja mais difícil. Diferente é, sem dúvida. A minha consagração foi há 40 anos, faz esta semana 40 anos. Eu não creio que seja mais difícil ou menos difícil. Diferente é. É diferente, os tempos são outros, também as ferramentas que hoje temos ao nosso dispor são outras, e até a maneira da igreja estar no mundo é diferente. E eu acho que nós temos que ser sensíveis às mudanças, não para mudar o conteúdo e o fundamental, mas talvez as estratégias, as formas de abordagem. Mas eu penso que as características de um pastor descritas na Bíblia, elas mantêm-se, porque não são alteráveis, não é? Os requisitos para o ministério pastoral, os dons que devem existir, portanto, tudo isso não se altera. Depois, se eu levava no início do meu ministério a mensagem escrita à mão, e hoje vai num iPad ou noutra coisa qualquer, isso já são... há outras ferramentas. Agora, também há nós, naquela altura, abandonávamos tudo para entrarmos num seminário ou numa escola bíblica onde nós vivíamos, estudávamos, comíamos, dormíamos, não é? Hoje, com toda
a mudança que houve na nossa sociedade, nem sempre os jovens têm essa disponibilidade de se dedicar, separando de tudo, para se dedicarem ao estudo. Às vezes é preciso dividir e prolongar o tempo de estudo e de preparação. Agora, eu acho que a Igreja deve estar a incentivar os seus jovens, e os jovens devem ser sensibilizados que é preciso formação e é preciso estudar para poder ensinar. Porque às vezes há aquelas pessoas que querem já tudo. Nós temos que construir e ir acompanhando, porque as grandes catedrais começaram com uma pedra e toda a grande obra começa pequena. E quando eu era jovem, havia aquela ideia, eu quero ser um grande homem de Deus, talvez um Billy Graham português, não sei, que era o grande evangelista da altura. É claro que eu tive que aprender, não, tu és grande quando fores pequeno. E uma das personagens bíblicas que a mim me diz muito é João Batista. E quando a Bíblia diz que João Batista foi grande aos olhos de Deus, nós comparamos que ele, aos olhos dos homens, não foi. Era repugnante olhar para ele, da maneira como se vestia, comia os gafanhotos, não é? Aquela imagem que temos de um barbudo a comer gafanhotos, não foi muito querido da população nem dos reis, tanto que foi degolado. Então, ele só foi grande aos olhos de Deus. E para mim, eu acho que tanto na minha vida como naqueles que agora estão a iniciar, o segredo é querer ser grande aos olhos de Deus. E querer ser grande aos olhos de Deus é ter a capacidade, como João Batista, de dizer: eu tenho que diminuir, eu tenho que desaparecer, e é Cristo que tem que aparecer. Muito interessante. Realmente, isto é toda uma experiência e um encorajamento para aqueles que nos ouvem, porque realmente os tempos estão diferentes e essa humildade, não é? Porque hoje em dia os desafios é serem administradores de grandes empresas ou diretores de tecnológicas ou de ter algum estatuto como médico cirurgião que Exato. ganha muito dinheiro, mas que realmente nessa perspectiva de ser grande aos olhos de Deus faz toda a diferença. E mesmo, desculpa, mesmo que a vida pastoral, que é uma vocação, é uma chamada, possa ser a nossa profissão, o nosso sustento, eu não posso olhá-la como bom, eu queria ser médico ou queria ser gestor, mas eu vou ser também um bom pastor, no sentido em que eu vou ter um bom salário, um escritório bem montado, e não é assim. Serve. É o que eu digo aos jovens: serve, e Deus fará o resto. Fará o resto. Muito obrigada, Pastor José Santana, por partilhar a sua experiência ministerial connosco. Quero agradecer pelo tempo e também pelo trabalho que está a desenvolver, apoiando as nossas igrejas e da nossa cooperação. Realmente é inspirador ouvir histórias e perspectivas deste tema, que realmente tenho a certeza que aqueles que nos ouvem ou que ouvirão esta nossa conversa se sentirão desafiados e encorajados a poder também responder à chamada de Deus para o ministério pastoral.